400 pessoas, só 40 aceitam. Quando eu tinha 400 pessoas salvas, eu tenho 360 perdidas agora. Então é melhor não pregar. Vocês entenderam o raciocínio? Só que a minha tese é a seguinte: Deus não salva na ignorância. Mais do que isso, no mundo ocidental, com liberdade religiosa, onde todos nós temos acesso à palavra de Deus, que desculpa você vai dar? Entenderam, queridos? Eu vou ser julgado através da sua palavra. A placa de igreja não salva, mas mostra o caminho. E nem todo caminho leva a Deus, não. João 11:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Bom, todo mundo prega isso em toda a igreja. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a placa de igreja em vários lugares por aí. Tem o nome da igreja, essa frase do lado. É uma frase bíblica, verdadeira. Mas não, conhecereis a verdade vos. Mas é uma frase teológica e filosófica. Levantada, sabe por quem? Por Pôncio Pilatos. Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? Essa é a questão que você deve perguntar também. Bom, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Tudo bem. Só que Pilatos fez uma pergunta profunda, inteligente. Mas o que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? Você tem certeza absoluta que a sua igreja prega a verdade? Você é adventista do sétimo dia. Você sabe dar testemunho da verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou para o Senhor Jesus: mas o que é a verdade? Como é que você conhece a verdade, Marinão? João 7:17, João 5:39 e João 16:13. Vamos ver os textos aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Olha só, João 7:17. João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, queridos, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Então, para conhecer a verdade, eu tenho que estudar o quê? A doutrina. Que doutrina, queridos? A doutrina da vida. João 5:39. Volta um pouquinho a página. Só virar uma vez a página. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu sei, queridos. Alguém vai dizer: pastor, bota para dizer o texto fora do contexto. Não. Nesse texto, o Senhor Jesus não está mandando ler a Bíblia. Nesse versículo bíblico, ele não disse examinai as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O contexto aqui é o seguinte: os judeus mais uma vez questionavam quem é o Senhor Jesus. O Senhor é o Messias? É o profeta? Quem o Senhor é? Como resposta, o Senhor Jesus disse: vocês examinam as Escrituras. Vocês leem tanto a Bíblia, porque julgam ter nela o que? A vida eterna. Mas elas testificam de quem? De mim. Esse é o contexto. Ele não está mandando os judeus lerem a Bíblia, ele já liam mesmo. Só pedir. Eles liam diariamente. Né? Aliás, queridos, uma criança de 12, 13 anos, uma criança israelita, ela tinha que, no mínimo, ter decorado o Pentateuco já. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Se continuasse seus estudos, chegaria um momento com 22, 23 anos, que provavelmente teria decorado toda a lei e os profetas. O fato é o seguinte: o Senhor Jesus estava mandando eles lerem a Bíblia, eles já liam. O que o Senhor Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela o que? A vida eterna, mas elas testificam de mim. Embora não estivesse mandando ler a Bíblia nesse caso aqui, obviamente, se nós examinarmos as Escrituras, vamos encontrar nela o que? A vida eterna. Agora, um fato interessante. Vou até falar sem microfone. Eu não vou falar que ele vai estar filmando aqui, vai estragar o filme. Nossos bons irmãos evangélicos, e alguns católicos também, mas mais os evangélicos,
ensinam que o Antigo Testamento foi abolido. Mas quando o Senhor Jesus citou em João 5,39 as Escrituras, só existia o quê? Só existia o Antigo Testamento. Agora, os mesmos irmãos que dizem que os mandamentos foram abolidos, usam esse texto aqui para incentivar os irmãos a lerem a Bíblia. Mas quando o Senhor Jesus disse examinar as Escrituras, que falavam sobre o quê? Sobre o Antigo Testamento, porque o Novo só começou a ser escrito décadas após a sua morte. Isso é uma outra história. Então, para conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Mas o que é a verdade? Então, para conhecer a verdade, eu tenho que conhecer a doutrina, examinando o que? As Escrituras. E guiado por quem? João 16, 13. João 16, 13. João 16, e o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, eu li esse texto ontem, quando falamos sobre a Trindade aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. De novo, queridos, não alguma verdade só. Vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que eu vi. Então, vamos lá. Encerrando o primeiro bloco. E o segundo é curtinho também. Conhecereis a verdade vos. Mas o que é a verdade? Para conhecer a verdade, eu preciso estudar o que? As doutrinas. Para eu estudar as doutrinas, obviamente, eu tenho que ir à palavra de Deus, guiado pela pessoa do Espírito Santo. Guiado pela pessoa do Espírito Santo, eu examino as Escrituras e conheço a doutrina. Queridos, os únicos dois requisitos para você conhecer a verdade que estão nas suas mãos, de graça: a Bíblia e o poder do Espírito Santo. Não vai atrás de placa de igreja, não vai atrás de pastor, não vai atrás de padre. Tem tanta gente mentirosa por aí. Eu posso ser mais um deles, você nem me conhece. Não, te conheço sim, faz 3, 4 semanas que nós estamos juntos. Você tem a menor ideia de quem eu sou. Então não vai atrás de mim, não. O mesmo apelo que eu fiz na primeira noite, já me pedi várias vezes ao longo do seminário: por favor, meu amado irmão, não vá atrás de placa de igreja, leia a Bíblia. Agora veja, interessante esse texto, vou ler de novo aqui, olha só, 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Olha como é que enxerga essa questão. O apóstolo afirma: ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for por quem mesmo? Pelo Espírito Santo. Então presta bem atenção. Antes de ficar escandalizado, deixa eu terminar aqui a ilustração, tá? O camarada era bebum, usava drogas, não parava em emprego nenhum, batia na mulher, batia nos filhos. Um dia ele passa na porta de uma igreja, não interessa a placa. Não interessa a placa da igreja. Ele entrou ali. E alguém disse: Jesus Cristo é o Senhor. Quem foi que falou? Hein? Foi o Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ele ouviu: Jesus Cristo é o Senhor. Ele abraçou Jesus como Salvador e Senhor. Deixou as drogas, deixou o alcoolismo, arrumou um bom emprego, é um bom esposo, é um bom pai. Você pode responder sem medo: não me interessa o nome da placa da igreja. Quem botou essa pessoa lá? Foi Deus. Vocês viram o bem que os irmãos sempre responderam? Deus colocou a pessoa ali. Ele aproveitou a oportunidade. A pessoa passou em frente à porta de qualquer igreja e Deus empurrou através do seu Santo Espírito. Mas o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo vai continuar trabalhando, guiando a pessoa a toda a verdade. Queridos, nós temos dezenas de pessoas aqui que vieram todas as noites, desde a primeira noite. Pessoas de outras denominações. Sabe quem colocou você nessa igreja, meu amado irmão? Seja qual for a placa, foi Deus, através do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que trouxe você aqui para entender toda a verdade. Entenderam? Porque o conhecimento da verdade também é o quê? Progressivo.
E ao entrar aqui, nessas 20 e poucas noites que nós estamos juntos, você passou a entender algumas outras verdades que você não conhecia. Já tinha sido algumas verdades. E você era fiel a Deus dentro daquilo que você conhecia. Só que a tua visão de Bíblia, a tua visão de mundo espiritual, a tua visão de cristianismo, hoje é muito maior. Hoje você consegue enxergar algumas coisas que você não enxergava há 3 semanas atrás. Sim ou não? Ficou claro isso? Então, não fica assustado. Eu fiquei tantos anos no grego. Não, Deus te colocou lá. E é o momento certo para todas as coisas. Agora você consegue enxergar verdades de maneira que mais claras. Vamos então, queridos, guiados pela pessoa do Espírito Santo, e até a Bíblia, para descobrir o que é verdade, né? Vamos ler aqui. Salmo 31, 5. Lá para o Antigo Testamento. Vou ler mais uns 4 ou 5 versículos só. Salmo 31, 5. Estou falando direitinho, está mais ou menos? Está direitinho? Então tá, porque eu tomei 3 analgésicos fortíssimos para conseguir dirigir e chegar aqui. Nas últimas 3 horas eu tomei 3. Era para tomar um a cada 8 horas, eu tomei 3 em 3 horas. Para conseguir ficar em pé e não estou aguentando dor aqui. Mas vamos até o final. Se eu fizer passou cara feio, eu sou feio mesmo, né? Mas se eu der alguma engasgada ali, irmãos, parece que tem um ferro assim, puxando minha coluna aqui. Uma crise terrível. Mas, vamos lá. E volto para Rio Preto daqui a pouco, e trabalho amanhã. Salmo 31, 5. Abra a Bíblia. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me disse, Senhor Deus da verdade. Então, queridos, conhecereis a verdade nos libertará, mas o que é verdade? Guiado pelo Espírito Santo, eu vou até a Bíblia e conheço a verdade. Então, a Bíblia diz que Deus, o Pai, é a verdade. Então, a igreja verdadeira tem que ter como uma das suas colunas Deus, o Pai. Como que? Coluna da verdade. O que é verdade? Deus, o Pai, é a verdade. O outro texto. João 14, versículo 6. Todos sabem de cor salteado, mas eu vou abrir a Bíblia aqui. João 14, 6. Pastor, tem que se cuidar. Eu sei que eu tenho que me cuidar. Só que eu fui ao médico e ele marcou a cirurgia para 3 semanas atrás, poder começar a conferência aqui. Então eu mais uma vez adiei a cirurgia para depois das conferências. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, ó, a igreja verdadeira tem que ter Deus, o Pai, como coluna da verdade. A outra coluna tem que ser o Senhor Jesus. Ontem à noite, nós julgamos, por exemplo, sobre a Santíssima Trindade. Uma igreja, por exemplo, que não crê que o Senhor Jesus é Deus, coeterno com o Pai, não pode ser igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira tem como coluna Deus o Pai e Deus o Filho. São as 2 primeiras colunas da verdade. Se tem uma, mas não tem a outra, não pode ser igreja verdadeira. O outro texto, João 14, 17. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós conheceis, que ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. Então, queridos, a terceira coluna é a pessoa do Espírito Santo. E tivemos uma aula na sexta-feira. Até alguém me disse: pastor, devia ter deixado para domingo essa aula. Se você quiser assistir, é só entrar no site Profecias para o Tempo no Fim, muito bom. Quando eu falei sobre os dons espirituais, especialmente o dom de línguas. Então a igreja verdadeira tem a pessoa do Espírito Santo e os verdadeiros dons espirituais. Então já descobrimos 3 colunas aqui: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e, consequentemente, os seus dons. João 17, 17. João 17, 17. Página 93. João 17, 17. Santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Então, queridos, a quarta coluna aqui. A palavra de Deus é verdade. A igreja verdadeira tem que ter como única regra de fé e prática a Bíblia. Mas para um pouco, você é adventista, vai dizer um negócio desse? Vocês querem matar a Ellen White? E veja bem, queridos, é um fato interessante. Eu não critico o catolicismo pelo que as pessoas falam do catolicismo. Eu tenho 8.000 livros de teologia em casa. Pelo menos 2.000 livros são católicos. Então eu sei o que a igreja católica apostólica romana prega. Dos outros 6.000 livros de teologia que eu tenho, uns 500 são adventistas. Os outros 5.500 são evangélicos. Então eu não vou atrás do que os outros dizem sobre a Renascer, sobre a Batista, sobre a Metodista, sobre a Assembleia de Deus. Não. Eu li o que eles escrevem. Eu não vou atrás do que as pessoas falam sobre a Testemunha de Jeová. Todos os livros da Torre de Vigia eu possuo. O Testemunho de Jeová pode ter lido a mesma coisa que eu li, nunca mais do que eu. Porque tudo que as Testemunhas de Jeová publicaram eu já li. Então você não vai atrás do que disseram sobre a igreja adventista do sétimo dia. Estude o que a igreja adventista do sétimo dia prega. Não vai atrás do que os outros disseram. Ontem eu fiquei pasmo. Porque ontem alguém me disse, uma pessoa íntima inclusive, me disse: olha, há pessoas que são vindo nas conferências que ouviram dizer que nós adventistas não queremos a Trindade. Aí, por esse motivo, eu expliquei. Eu apresentei o tema ontem à noite. Então, a gente ouve dizer. Eu ouvi dizer que os adventistas do sétimo dia têm todas as doutrinas baseadas em Ellen White. Queridos, essa é a 22ª noite, 23ª, sei lá. E que noite eu abri algum livro de Ellen White aqui, queridos? Nenhuma vez. Toda a doutrina adventista do sétimo dia está baseada e necessária só na Bíblia. Porque nós somos, queridos, o remanescente da verdadeira reforma protestante. Foi o que sobrou. Só a Escritura e toda a Escritura. Só a Bíblia e toda a Bíblia. Se qualquer igreja precisar de outro livro que não seja a Bíblia para provar a sua doutrina, você pode esquecer. Precisa do catecismo para provar? Da tradição, do livro de Mormons, da confissão de fé dos pioneiros da igreja. Se a sua igreja precisa de qualquer outro livro que não seja a Bíblia para provar a sua doutrina, não pode ser igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e a Bíblia como uma única regra de fé e prática. Quinta coluna, Salmo 119, o capítulo mais longo da Bíblia. Lembra que eu fiz o concurso bíblico aqui? Só 4 versículos do Salmo 119 não falam sobre lei, só 4. Lembrando que lei, caminho, preceito, estatuto são palavras do quê? Sinônimas, não é? Há 10 palavras para lei no Salmo 119. Vou ler apenas 2 aqui. Salmo 119. Eu vou ler o 151 primeiro. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Versículo 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Amados irmãos de Cristo, se você vem pela primeira vez aqui hoje, eu não tenho a menor condição de recapitular os estudos que fizemos sobre a lei aqui. Foram estudos exaustivos, inclusive, de mais ou menos 90 minutos cada um. Eu não uso esses 2 versículos bíblicos para provar que devemos guardar a lei. Poderia usar esses 2 também. E não apenas esses 2. No Salmo 19, só 4 versículos não falam sobre a lei de Deus. Fizemos um estudo longo aqui.
Se você quiser, eu tenho esse estudo de graça para você assistir de novo no site profeciasparaotempo.fim.com. profeciasparaotempo.fim.com. Você entra ali e vê a palestra sobre a lei e sobre o sábado. Bom, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Bíblia como única regra de fé e prática e os mandamentos de Deus. Se a igreja não tiver uma dessas 5 colunas, não pode ser igreja verdadeira. A verdade está onde? Deus o Pai é verdade, Deus o Filho é verdade, Deus o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é a única fonte da verdade e a lei é a própria verdade. Então eu vou ler esse texto que não aparece no quadro. Para encerrar. Encerro aqui mais ou menos no horário. Vá para o Apocalipse. Já li esse texto com vocês aqui. Mas tem bastante gente, várias pessoas que vieram pela primeira vez aqui hoje. Algumas vezes tinham ouvido só voltar aqui em Ribeirão, volto para outra cidade aí, e eu vou ter a chance de ouvir isso talvez em outro lugar. Então, vou ler mais 2 versículos. O último livro da Bíblia a ser escrito foi João. Não há nem discussão em relação a isso. A gente pode discutir se Apocalipse foi o penúltimo ou não, se foram as epístolas. Que João foi o último livro a ser escrito, não há nem discussão no mundo teológico praticamente hoje. Sabe-se que o último livro foi o 4º Evangelho. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, porque na ordem cronológica dos eventos está no lugar certo, no cano bíblico. Porque todos os livros se cumprem e convergem para o Apocalipse. Então, veja, o último autor foi João. João escreveu as epístolas, as 3 epístolas, escreveu o Apocalipse e escreveu o 4º Evangelho. Então, o último autor escreveu aí mais ou menos 60 anos após a morte do Senhor Jesus, entre 60 e 70 anos após a morte de Cristo. Não pega isso literalmente, mais ou menos 60 ou 70 anos após a morte de Cristo. Ele diz o seguinte, versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão, o diabo, mulher e igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E tem o testemunho de Jesus. 12:17. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra as mulheres. Está no plural ou singular? Interessante, né? São 36 mil placas de igreja. O diabo devia estar, né, perseguindo as mulheres, né? Mas não. Não está nem aí com a maioria. Só vai perseguir uma. Qual? Não. Os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E o 4º mandamento manda guardar o sábado. A católica foi a primeira que apostatou. O Apocalipse 17 chama a igreja católica de a mãe de todas as prostitutas. Tem a prostituta mãe e todas as filhas da prostituta. Sim, é a grande meretriz, é a grande Babilônia espiritual. Apocalipse 14. Pastor, que negócio é esse? Sabe esse negócio que eu acabei de falar agora? Da igreja católica apostólica romana é a grande meretriz do Apocalipse. Lutero falava a mesma coisa. Calvino, Zwinglio, Melanchthon, todos os pais do protestantismo diziam exatamente essa frase. Só que a ferida mortal tinha que ser curada. O protestantismo estendeu a mão sobre o abismo e abraçou o quê? O catolicismo novamente, um movimento ecumênico. Somos todos a mesma família agora. Há caminhos que parecem corretos ou não, mas ao final são caminhos de morte. Em Apocalipse 14, nos primeiros versículos, João vê os salvos. Eu não vou ler, já expliquei para vocês. Nos versículos 1 em diante de Apocalipse 14, João vê os salvos. Olhei e eis o cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Ele vê os salvos aqui. Aí no versículo 12, ele diz quem são os salvos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, dos salvos. Aqueles que fazem o quê? Que guardam os mandamentos de Deus. O pastor Pereira
está viajando. Infelizmente, o irmão dele faleceu. Ele teve que viajar ontem às pressas. Nem consegui falar com ele hoje ainda. Talvez ele devesse contar esse testemunho, mas eu vou contar no lugar dele. Então vocês podem conferir com ele. Os que são membros da Igreja Central do Ribeirão, ou do Distrito do Ribeirão, devem ter ouvido esse testemunho. Já que ele conta ainda, e nem é muito bom contar, eu não gosto de contar esse testemunho. Mas eu vou contar por uma questão simples. Não só se encaixa. Porque essa ideia do dragão se virar contra uma mulher é uma foto interessante. Pastor Pereira, que é o pastor aqui da Central do Ribeirão, e pastor dessa igreja aqui também, ele foi pastor no Distrito da Penha, no bairro de São Paulo. Eu já era evangelista e já somos amigos, pastor Pereira e eu, há muitos anos, quase 3 décadas de amizade. Boa amizade. Ele é um homem temente a Deus, dirigido por Deus. É bom falar isso na sua ausência, né? Como todos os pastores aqui de Ribeirão Preto são. Espero que todos pelo menos sejam também, né? Parece que vão ser, né? Tem jeito de que Deus realmente o chamou. Não é isso, queridos? Eles vão pregar em todas as igrejas, que quando terminar, eles vão continuar o trabalho. Ocorreu um fato interessante. Eu não gosto de comentar, eu não gosto de sensacionalismo. E Deus é minha testemunha agora. Que eu não vou usar esse testemunho como sensacionalismo. Mas é um fato interessante isso. Eu não sei por que cargas d'água, uma jovem, lá do bairro da Penha, fez um pacto com o diabo. Mas ele filme não, irmãos. Tem muita gente que faz pacto com o capeta mesmo. A pessoa só fica possessa se ela fizer pacto com o demônio ou se ela estiver debilitada fisicamente, mentalmente e espiritualmente. O diabo não vai entrando onde ele quer. A pessoa tem que estar debilitada mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Senão o diabo não tem como tomar posse da pessoa. Ou a pessoa pode estar 100% e fazer o quê? Um pacto com o diabo. Pedir que ele tome posse da sua vida. E eu já vi pessoas que fizeram isso. E a jovem disse, olha, quando eu completar 21 anos, o diabo pode tomar posse da minha vida. Fez um pacto com ele. E o diabo cobrou umas 2 semanas antes. Antes dela completar os 21 anos, o diabo tomou posse dela. Queridos, possessão demoníaca, sabe, às vezes a pessoa está na igreja ali, com ataque epilético, tem problema psiquiátrico, não tomou remedinho, encheu a cara de cerveja, cheirou cocaína, fumou maconha, outro problema físico, e o pessoal acha que é o diabo. Possessão demoníaca, eu vi algumas. O Itaim Paulista, por exemplo, a pessoa andava de costas assim, né, na parede, no teto. Isso é possessão demoníaca, cara. Não é botar as 2 mãozinhas para trás e ficar falando grosso, não. Eu fui em uma casa, que eu fui chamado ali, eu entrei como exorcista para expulsar o demônio, em nome do Senhor Jesus, e todos os móveis da casa ficavam girando no ar. Eu já vi pessoas andando pela parede. Isso é possessão demoníaca, não é botar as 2 mãozinhas para trás e falar grosso, não. Se bem que tem os capetas mais fortes, os capetas mais fracos, né? Isso é verdade também. Mas cuidado, sabe? A maioria desses casos de possessão demoníaca é possessão coisíssima nenhuma. Nesse caso, era a possessão mesmo. O diabo tomou posse da jovem. E aí a família desesperada. Aí começaram a chamar várias pessoas em várias denominações para expulsar o demônio. Aí levaram o coral na igreja para cantar. A igreja evangélica, o coral bom. Só, queridos, que o diabo era o que no céu? Hein? Era o regente do coral. O coral começou a cantar o diabo. Você, o tom é esse. Ele dava certinho. Você, barítono, está errado. É para você cantar assim. Ele começou a explicar, né, voz por voz. Você está cantando errado, você tem que fazer assim. Zombava. Era terrível o negócio. Aí chama um, chama outro, aí chamaram os espíritas. A hora que o pessoal entrou para fazer uma sessão, o diabo explicitamente disse: o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos juntos a vida toda. Vocês estão contra mim agora? Vieram fazer o que aqui? Nós sempre trabalhamos juntos. Vocês estão fazendo o que aqui agora? Vocês podem ir embora. Era assim, queridos. Era um demônio terrível. Um belo dia chamaram o pastor Pereira. E o pastor de uma outra denominação.
que eu não vou dizer o nome, uma questão ética. Os dois